É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Sérgio Amadeu da Silveira, eu sou professor da Universidade Federal do ABC e sou pesquisador de redes digitais. O que eu vou falar aqui hoje? Eu vou falar sobre as grandes diferenças da comunicação digital para a comunicação de massa. Vou falar um pouco da dinâmica das plataformas digitais e vou terminar tratando do fenômeno do fascismo digital, que é um fenômeno muito contemporâneo e extremamente preocupante. Então, vamos lá. A comunicação digital, ela abalou profundamente, né, a comunicação em geral. Por quê? Porque ela é uma comunicação em rede. E com a expansão da internet, o que acabou acontecendo é que o difícil não era mais falar, o difícil era ser ouvido. Por quê? Porque a internet permitia que as pessoas subissem sites, blogs, conteúdos. Mas isso não quer dizer que esses conteúdos seriam visualizados, seriam ouvidos ou vistos, né? E essa é uma diferença crucial com a mídia de massa, que tinha o controle do canal e, portanto, o controle dos conteúdos, né? A televisão, portanto, e os jornais impressos, principalmente, começaram a ser muito afetados por isso, né? E o que acontece é que essa economia, essa organização, né, da difusão de informações foi substituída por uma economia da atenção. Então, o importante era concentrar e obter a atenção das pessoas. Bom, isso gerou, né, uma esperança muito grande, né, no início da internet. Por quê? Porque muitos pesquisadores, muitos ativistas acreditaram mesmo que pela internet ser uma rede distribuída, onde você pode acessar de qualquer ponto, essa rede distribuída significava que nós teríamos um mundo mais democrático. E passado esses anos de internet, o que a gente viu é que a gente hoje está vivendo uma crise da comunicação em redes digitais que tem, no mínimo, 3 dimensões. Primeiro, é uma crise da rede distribuída. O segundo é a crise do ideal de participação. E o terceiro é a crise do livre fluxo de dados. Então, eu vou falar rapidamente da crise da distribuição, da rede distribuída. O fato da rede ser distribuída, acessada por qualquer ponte, não ter centros obrigatórios de passagem do fluxo, não quer dizer que ela seja democrática, porque você pode distribuir também não só conteúdos democráticos, mas você pode distribuir também a vigilância, você pode distribuir também a intrusão na máquina das pessoas, você pode distribuir, na verdade, discursos antidemocráticos. Então, a rede distribuída, ela não é igual a uma rede democrática. E a segunda crise é a crise da participação. Muita gente utiliza a internet para colocar ideais de participação democráticos, mas muita gente também utiliza a internet para colocar uma participação que visa calar o outro, intimidar o outro. Na verdade, não é só quem defende a participação democrática que está participando da rede. Ao contrário, muitos grupos autoritários, totalitários, agressivos, com discurso de ódio, estão participando e chamando os seus a participarem dessa verdadeira onda de, na verdade, intimidação e de quebra do diálogo, que é fundamental para a democracia. E a terceira crise é a crise do livre fluxo de dados. Não essa tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas falam, bom, a internet é uma rede transnacional e, portanto, todos os dados têm que poder trafegar pelo mundo inteiro. Mas não é bem assim. Sabe por quê? Porque existem dados que são fundamentais para a internet funcionar livremente, democraticamente. São metadados e dados que têm a ver com sites, que têm a ver com o funcionamento da internet. Estes têm que continuar assegurada a sua
livre circulação pelo planeta, porque do contrário você arrebenta a internet. Por outro lado, por que que os dados sobre o DNA das nossas crianças, os dados sobre as nossas populações, os segmentos e dados sobre a renda das pessoas, dados sobre a biometria das pessoas, precisam estar disponíveis pela internet para ser acessados de qualquer lugar do mundo? Isso não está certo, porque, na verdade, o livre fluxo de dados interessa hoje a uma economia de dados que é baseada no mundo rico e que visa extrair dados do mundo pobre para poder criar produtos e serviços baseados em dados que depois vão ser vendidos para cá. Então, na verdade, nós precisamos definir que dados sensíveis não podem sair do nosso país, nós precisamos definir que tipo de dados a gente permite ou deve permitir que saia do nosso país. Bom, essa é a primeira questão que eu queria colocar. A internet ela é muito positiva do ponto de vista de uma comunicação que pode ser democrática, mas ela traz também, né, o germe e o conteúdo de formas agressivas e violentas, né, de comunicação que nós devemos rejeitar, né? E, na verdade, isso nos coloca com a segunda questão que eu quero trazer para vocês, que é como funciona os polos que têm grande adesão, que concentram grandes atenções da rede, que são as chamadas plataformas online ou redes de relacionamento social online. Elas chegaram e dominaram a rede. As pessoas passaram a utilizar intensamente, principalmente no Brasil, essas redes de relacionamento social. Isso aconteceu na primeira década do século XXI. Só para você ter uma ideia, até 2004, você tem lá, no início de fevereiro, o surgimento do Orkut, que nem existe mais. Depois surge o Facebook, em fevereiro de 2004. Em fevereiro de 2005 surgiu o YouTube. Já em novembro de 2006, ele é adquirido pelo Google pela quantia fabulosa de 1,6 bilhão de dólares, e muito longe dos 19 bilhões que a Microsoft comprou o LinkedIn tempos depois. Enfim, você vê que várias redes sociais começam a surgir muito recentemente, e elas mudaram o ambiente da internet. O ambiente da internet tinha a blogosfera. Os blogs continuaram a existir, mas eles perderam a importância. O que passou a ganhar importância são as redes de relacionamento social online. Mas essas redes são redes verticalizadas, são jardins murados, controlados por sistemas algorítmicos. Como que é isso? Olha só, quando você chega no Facebook, quem vai te receber não são humanos, que vai organizar a tua timeline, a sua página, que vai mostrar o que você deve ver. Não, quem vai te receber é um sistema algorítmico. Na hora que você entra no seu Facebook, que você coloca a sua senha e entra no Instagram, ou já deixa a tua senha no teu computador, e você entra nessas redes sociais, você vai ter um algoritmo que vai saber que você chegou, e ela vai organizar um conteúdo específico para você. E aí é que está. E por isso que muitos falam, eles me colocam numa bolha. De certa maneira, sim. Você é colocado numa amostra. E essa amostra é variada. O tempo todo, você é colocado para receber determinados conteúdos, dependendo de quem os comprou. Eles usam as plataformas o termo monetização para falar o quê? Para falar que eles venderam para alguém que quer comprar as pessoas que têm o seu perfil. Mas como assim perfil? Exatamente isso. No mundo da internet, a partir do século XXI, o modelo de negócio que se estruturou é um modelo de negócio baseado em dados. E, portanto, o modelo de negócio, que não é o único, mas é o mais bem sucedido, é aquele que as empresas dão interfaces ou serviços gratuitos em troca de uma quantidade de dados que ela vai coletar de você e você nem vai ficar sabendo. E esses dados
sobre quanto tempo você ficou numa página, qual cor que te chama mais atenção, qual link você clicou, que hora que você entra na internet, que hora que você entra numa rede social, que hora você sai, quantos amigos você tem, com quem você se relaciona, que conteúdo te irrita, que conteúdo te agrada. Tudo isso está sendo coletado e isso vai ficar no banco de dados vinculado ao perfil de cada um de nós. O que essas redes têm são algoritmos de inteligência artificial, baseado em dados, portanto conexionistas, que são principalmente algoritmos que visam extrair padrões. E aí eles passam a fazer vários experimentos. Eles passam a querer, na verdade, saber como a gente age e passa depois a fazer predições. Então essas redes, elas têm uma gestão algorítmica e esse algoritmo, ele é opaco. Nós não sabemos o que ele faz, mas na verdade, ele tenta modular o nosso comportamento. Modular, em primeiro lugar, a nossa atenção. Modular não é impedir que a gente veja outra coisa, mas é nos oferecer sempre algo. Sempre eles estão nos cutucando, nos conduzindo. E por isso que a gente fala que eles modulam o nosso comportamento e interferem na democracia. Por exemplo, na velha comunicação de massa, quando está lá o locutor falando, ou o âncora de um canal de TV, falando alguma coisa, você está vendo e ouvindo o que ele está falando. Então você não tem. Você está vendo o que ele deixou de falar, ouvindo o que ele deixou de falar, ou o que ele falou, o que ele manipulou. Agora, olha só, na rede, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, você não sabe como o algoritmo está organizando as coisas, como ele está tentando te conduzir. E por isso que a gente fala que a modulação é principalmente pelo controle da frequência dos conteúdos que são apresentados o tempo todo para a gente. E como esses algoritmos são opacos, e esses conteúdos e o acesso a nós é principalmente vendido, tem aí uma combinação tóxica entre opacidade e um peso muito grande do poder financeiro. Então, a internet, ela, nas redes sociais online, ela está privilegiando não a democracia, mas a plutocracia. Por isso que elas precisam ser reguladas. E reguladas também para controlar essa batalha comunicacional. Recentemente, e aí eu vou para a terceira parte da minha exposição, um fenômeno do fascismo tem habitado as redes. E o fascismo, ele se reconstitui no mundo inteiro, principalmente pelo digital, pelas redes digitais. Mesmo no Brasil, você pega a eleição do Bolsonaro em 2018, ele tinha menos de 9 segundos na televisão. E como que ele conseguiu ir para um segundo turno? Se ele não tinha nenhuma massa de militantes, mas ele tinha uma massa de pessoas de vários grupos dispersos pelo país, no aparato de segurança, nas pessoas que tinham saudades da ditadura militar, principalmente militares aposentados, policiais, e ele tinha a rede digital para fazer uma grande onda de desinformação. E o que ele fez foi ele trazer de novo a possibilidade do fascismo se apresentar. Mas esse fenômeno não é só brasileiro, ele nasce com, vamos dizer, não é que ele nasce, ele ganha força com a direita alternativa norte-americana e posteriormente ele reconduz as várias forças de direita extremistas que existiam na Europa e em vários países do mundo. E eles são um fenômeno que se articulam pelo digital. A nossa batalha também tem que ser no digital. A nossa comunicação precisa também ocupar as redes digitais. É preciso entender que, por exemplo, o Jair Bolsonaro, como ele vai atuar na comunicação digital? Ele vai atuar principalmente com a estratégia da desinformação e com a estratégia de elevar a rejeição do Lula. Por quê? Porque o único modo do Jair Bolsonaro
ganhar essa eleição é ele criar, na verdade, um empate de rejeição com o candidato Lula. Por quê? Porque as pesquisas mostram que ele tem uma rejeição de 51% e em algumas pesquisas chega a 60%. Então, na verdade, dificilmente ele pode ganhar uma eleição, mas ele quer efetivamente fazer com que a onda de desinformação e o discurso de ódio fulmine o candidato que pode derrotá-lo, que é o presidente Lula. Então, veja, o que eles vão fazer para aumentar essa rejeição? Várias ondas de suspensão da realidade. Criar um Brasil paralelo, um Brasil que não existe. Criar essa onda de desinformação. E aí nós vamos precisar, primeiro, combater a desinformação com informação de qualidade, com informação precisa, com o discurso rápido, na rede. Não pode falar desinformação veio hoje, daqui 2 dias eu vou trazer o contraponto. Não, eu tenho que, inclusive, ter vacinas contra a desinformação. E algumas teclas que eles vão bater, a gente já sabe quais são. Então, nós precisamos organizar coletivos no Brasil inteiro, de pessoas que parem, pensem, articulem, cada um com a sua habilidade, ocupem as redes digitais. E a segunda coisa, além de combater a desinformação, é colocar a nossa proposta de futuro e trazer a questão econômica, gente. Nós não podemos só correr atrás deles, porque eles fazem uma desinformação de manhã, uma tarde, uma noite. Eles testam, a extrema-direita testa desinformação nas redes. Nós precisamos combater a desinformação, mas colocar, inundar a rede com nossas propostas. Por exemplo, colocar a proposta, de novo, de recuperar as políticas sociais, de recuperar a política de emprego. Vou te dar um exemplo. As pessoas sabem, na hora que você mostra, com números, que se você coloca recursos para as pessoas mais pobres, se as pessoas ganham mais, os mais pobres, elas compram mais, e a economia aquece, e a economia melhora o país para todos nós. Mas isso precisa virar meme, precisa virar card, precisa virar discurso, precisa virar conteúdo nas redes. E esses conteúdos permitirão que a gente suplante essas ideias absurdas do neoliberalismo que se junta com o neofascismo hoje. Então nós temos que apostar no futuro e mostrar o seguinte: quantas universidades o Bolsonaro criou? Quantas escolas ele abriu? Então, eles não têm como competir nos números, na realidade, nos fatos. Então, contra esse Brasil paralelo, essa suspensão da realidade, esse mundo absurdo dos valores reacionários, nós temos que colocar os fatos, colocar aquilo que as pessoas sabem que melhora a sua condição de vida e trabalho. A guerra que nós teremos contra o fascismo é uma guerra que vai ser comunicacional também. É óbvio que eles vão tentar invalidar o resultado das eleições, mas para isso a gente já tem que colocar vacina agora. Eles querem dizer que vão perder, mas eles nunca perderam. Na verdade, nós vamos mostrar que eles ganharam trapaceando lá atrás, e dessa vez não. Dessa vez nós vamos recuperar o Brasil para a democracia. É isso aí, pessoal. A guerra é também digital. Valeu.